O Ao Ponto firmou uma parceria com a Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa criada pela ONU em 2000 que reúne empresas e organizações em torno de ações em frentes como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a participação de convidados indicados pelo Pacto Global, em toda segunda-feira do mês, o Ao Ponto debate qual o papel das organizações e do poder público em direção à sustentabilidade corporativa. As circunstâncias históricas no Brasil do processo de contratação pelo poder público e do uso disso para desviar dinheiro oportunizaram todas essas grandes empresas a fazerem o que fizeram. Nós temos que mudar a cultura. A urgência dessa mudança de cultura, apontada pelo Procurador da República Carlos Fernando de Santos Lima, fica evidente com a sucessão de operações policiais que desvendam esquemas de corrupção no Brasil. Um empresário foi preso hoje em Marília na terceira fase da Operação Etanol. Ele é investigado por um suposto desvio milionário em uma cooperativa de açúcar e álcool. Aqui na Paraíba, um empresário foi preso hoje de manhã no hotel na orla do Cabo Branco, em João Pessoa. Segundo o GAECO, ele é suspeito de atuar num esquema criminoso de desvio de recursos públicos por meio da Cruz Vermelha. Está na cadeia o empresário acusado de comandar um esquema de corrupção na cidade de Tapauá, no interior do Amazonas. O esquema, segundo as investigações, desviou pelo menos 60 milhões de reais só em 2017. E essa urgência também se revela ao contabilizar os prejuízos provocados nas empresas e no poder público. Em todo o mundo, mais de $1 trilhão são perdidos por causa da corrupção. E a nota do Brasil, nos principais indicadores que medem a eficiência dos mecanismos de integridade, é baixa. Sendo que a pior nota é justamente na transparência e na divulgação de informações que minimizam riscos de práticas ilícitas. A AGETRANSP, a agência reguladora do Estado, que deveria fiscalizar as concessionárias de transportes há muito tempo, é considerada uma caixa preta do governo. Das multas aplicadas, quantas são pagas? Para onde vai esse dinheiro? Quando elas são pagas? A gente pergunta isso, sempre, mas a agência não responde, não. E o mesmo alerta vale para as empresas, em temas como sua relação com as diferentes esferas de governo ou na remuneração de seus altos executivos. Por isso, no começo de dezembro, mês internacional contra a corrupção, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU lançou um movimento para que as empresas assumam compromissos públicos de transparência. Como a transparência nas empresas ajuda a combater a corrupção, de que forma grandes corporações podem mobilizar suas cadeias de parceiros, e como é possível obter ganhos sendo 100% transparente. Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Elisa Martins e nesse episódio conversamos com a Adriana Valtric, CEO da SPIC Energia e uma das pioneiras desse movimento. Fique com a gente. Adriana Valtric, no começo de dezembro, agora desse mês, o Pacto Global, a Rede Brasil, lançou uma iniciativa que persegue ações 100% transparentes de empresas em termos do relacionamento com o poder público e também da remuneração dos altos executivos. O que isso significa na prática? Nesse sentido, é importante nós definirmos que não existe uma receita pronta para todas as empresas. Então, cada empresa precisa olhar para si, para suas relações, fazer diagnósticos, mapas de riscos e, a partir daí, implementar o seu programa de transparência e de compliance. Saber se comportar dentro das empresas, fazer sempre o que é honesto no ambiente de trabalho. É o que pretende uma área chamada de compliance. Essa área capacita empregadores e também engaja os funcionários a não aceitarem atos de corrupção nem oferecerem propina. Também orienta sobre casos de assédio sexual e moral dentro do ambiente de trabalho. O Pacto Global da ONU está encorajando as empresas do Brasil a se comprometerem com a meta de serem 100% transparentes até 2030. As 5 metas do movimento são 100% de transparência nas interações com a administração pública,
remuneração 100% íntegra das altas administrações das empresas, 100% da cadeia de valor treinada em integridade, 100% da transparência na estrutura de compliance e governança, e igualmente 100% de transparência sobre o desempenho dos canais de denúncia. O que quer dizer isso? É se publicar as premissas de cada um desses capítulos do funcionamento das empresas de uma maneira absolutamente clara, transparente e verdadeira. E esse movimento Transparência 100%, ele será monitorado pelo Observatório 2030, que é uma iniciativa também do Pacto Global da ONU, lançada nesse ano, e que acompanha justamente as metas e compromissos públicos assumidos pelas empresas. Então, de ordem prática, é termos planos de ação para que essa década seja transformacional, não apenas no Brasil e no mundo. Isso é particularmente importante quando a gente vê os efeitos da corrupção e de más práticas nos negócios e no desenvolvimento econômico e social dos países, especialmente após todo o efeito da pandemia, os desafios que vêm a seguir desse evento tão trágico que mobilizou a humanidade. Agora, Adriana, isso é um compromisso voluntário, né? Mas muitas empresas grandes já toparam participar. Na sua visão, em que medida que é difícil mobilizar o setor privado na adoção desse tipo de prática? Eu acho que nós vamos, à medida que walk the talk, ou caminhamos o que pregamos, a gente também talk the walk, né? Fala sobre o caminho. Então, nós tivemos recentemente um lançamento em um evento online das empresas pioneiras nesse sentido do Pacto Global da ONU. E aqui no Brasil temos CBA, Eletrobras, Grupo Fleury, MRV, Anglo-American, Petrobras e a Speak Brasil. Então, eu acredito que nós vamos engajando e formando uma rede de empresas unidas no combate à corrupção, que deve gerar mais e mais ações coletivas e impactos no coletivo, e cada vez mais empresas aderindo ao movimento Transparência 100%. Adriana, pelo que você tem acompanhado com o lançamento do movimento, quais são os setores hoje que você enxerga como mais abertos e encorajados a assumir esse tipo de compromisso? Na verdade, o que tem essas empresas em comum é a liderança comprometida, são acionistas comprometidos, valores e cultura que prioriza a ética e a transparência. Então, é muito menos, na minha visão, setores e muito mais lideranças e valores organizacionais. Então, eu creio que infraestrutura, grandes grupos industriais, especialmente na área de commodities, e empresas de energia, dada essa amostra já comprometida, me parece que são os grupos que já assumiram esse movimento e querem espalhar essa influência pelas iniciativas empresariais e públicas no país. E mesmo depois dos escândalos envolvendo os esquemas de desvios milionários com dinheiro que deveria salvar vidas durante a pandemia, você acompanhou aqui com a gente, o governo do estado voltou a contratar esse ano uma empresa denunciada pelo Ministério Público. Foi. Pois é, Adriana, e aí a gente entra numa complexidade muito grande, inclusive do Brasil, que é essa questão cultural que você menciona. Você mencionou empresas grandes, empresas que já desenvolvem ao longo dos últimos anos um esforço muito grande de adesão a uma cultura de melhor governança. Aí a gente desce em outros níveis, por exemplo, nas empresas menores, empresas que não têm essa cultura já sendo aperfeiçoada ou introduzida ao próprio DNA do funcionamento dessas empresas. Qual é o tamanho do desafio para fortalecer empresas que ainda não têm essa pegada? O quanto que, por exemplo, fortalecer estruturas de compliance faz parte desse debate que a gente aqui está tendo? Sem dúvida. Os prejuízos causados pela corrupção e pela falta de transparência atinge bilhões de reais que são perdidos tanto pelos cofres públicos, que prejudicam
provimento de serviços básicos, educação, saúde, aprofundam desigualdades e agravam a pobreza, né? Então, dada essa consciência de que a corrupção mina a confiança do público nas instituições e acaba por enfraquecer as democracias, a gente inicia uma luta que é um pouco de sacerdócio, mas também muito de métricas e de iniciativas. Então, sacerdócio é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando sobre a importância desse desafio, mas isso vem também ao encontro de implementarmos práticas, medições, sistemas de avaliação do quanto estamos evoluindo. Então, nesse sentido, a nossa empresa não apenas implementa atividades e sistemas de compliance, mas aplicamos isso em nossos fornecedores. De que forma? A gente inicia diligências, faz políticas que têm que ser replicadas pelos fornecedores e isso já os seleciona para trabalharem ou não com a nossa empresa. Então, a gente vai estabelecendo formas de trabalho que são medidas, auditadas, por canais independentes, inclusive, que são nossos canais de ética e de denúncia, totalmente independentes da empresa, e através do qual agimos e melhoramos a nossa participação na empresa e na nossa rede de influência, por assim dizer, que é a nossa cadeia de valor. E como isso se reflete nos resultados da empresa? Adriana, a senhora é CEO de uma empresa de energia renovável que aderiu a esse movimento. Qual que é a expectativa do ponto de vista dos resultados ao assumir esse tipo de compromisso, tanto no que diz respeito aos negócios com o poder público e até mesmo na abertura de novos mercados dentro do Brasil e fora também? O nosso desejo é que esse movimento seja percebido por toda a cadeia de fornecedores e de acionistas como uma alavanca de crescimento, que consiga ampliar o horizonte de oportunidades de negócios com a Speak Brasil e também com outras organizações que fazem parte do nosso ecossistema. As nossas expectativas são para um cenário de evolução da agenda do Pacto Global, né, alimentadas pelo amadurecimento desses sistemas de compliance. A gente chega ao final de 2021, a Speak Brasil em específico, com uma carga horária de mais de 120 horas de treinamento em compliance para todos os nossos colaboradores, que vai desde a alta direção até a última posição ou a mais simples posição na nossa corporação. Então, nesse sentido, nós temos uma série de projetos implementados, né? Inclusive, durante a pandemia, tivemos muitos exemplos práticos do que ocorreu nos nossos negócios, né? Implementamos grupos de trabalho anticorrupção, somos signatários do Instituto Ethos e dos programas de integridade que lá existem, implementamos código de conduta e ética, que vai desde política de brindes até canal de ética e treinamentos, como acabei de comentar. Temos um comitê de gerenciamento de riscos que ali monitora, fiscaliza e garante a eficiência do gerenciamento dos nossos riscos, de todas as operações da companhia. E assim por diante, a gente vai tendo uma empresa atuante que engloba terceiros, fornecedores, comunidades locais. Isso foi muito importante durante a Covid. Durante o enfrentamento da pandemia, nós tivemos comunidades nos ajudando a identificar situações de risco em que podíamos atuar. E assim fizemos programas, tanto nas comunidades de São Simão como em Mataraca, onde temos as nossas operações, alinhadas à prevenção da doença, através de campanhas junto às autoridades locais, através de assistência a hospitais e clínicas locais, para tratar não só da nossa empresa, mas da comunidade como um todo. Então, tem uma série de exemplos, mas basicamente o que a gente está tratando é de desenvolver sistemas e maneiras de gerir negócios e riscos no dia a dia. A senhora fala de um ponto de vista da construção de um sistema de mais transparência, de uma governança melhor, e isso tem um custo, naturalmente, um custo financeiro para a empresa. Isso é um investimento. Os resultados, na prática, vocês já conseguem perceber o quanto que isso é bom para o negócio?
Os resultados a gente mede através de diminuição de riscos em percentuais, e esse é um resultado de médio e de longo prazo, Roberto. A gente não precisa enxergar o percentual imediatamente, mas à medida que a gente enxerga a transparência, a velocidade, a assertividade das relações, a gente já percebe que conseguimos não apenas trazer resultados financeiros, mas conseguimos trazer resultados de prevenção de riscos, de prevenção de anomalias, de preservação da saúde, como foi o caso da pandemia. No caso da pandemia, por exemplo, nós não tivemos nenhuma fatalidade na nossa empresa, tivemos o nosso grupo de colaboradores e familiares e comunidades todas protegidas, por assim dizer, de uma maneira preventiva, e assim atuamos. Então, os números, eles nos revelam que a gente está no caminho certo, mas eu não tenho estatísticas específicas nesses 1 ano e meio de trabalho que estamos realizando. Ainda é muito cedo, mas o importante é que a gente acredita no médio e no longo prazo. A gente pode pensar que, por exemplo, passivos do ponto de vista jurídico, processos judiciais, também acabam sendo economizados. A empresa não precisa se preocupar tanto no futuro se adota uma boa governança. Isso faz parte desse pensamento ou não? Sem dúvida faz parte. À medida que instituições mais fortes, mais transparentes estão atuando, sejam públicas e privadas, a gente tem certeza que anomalias vão tender a diminuir e muito. Então, esse trabalho vai sim ao encontro de sociedades muito mais eficientes e eficazes nas suas demandas. Então, sim, eu acredito que todo tipo de demanda legal, jurídica, processual, tende a diminuir. Mas a gente precisa ir avaliando sempre o nosso mapa de riscos e entendendo onde é que a gente pode agir e agir de forma assertiva, de forma rápida, de forma clara, de forma focada. Então, sim, isso eu acho que com certeza a gente pode dizer que é um efeito de longo prazo. Mas o que acontece com uma empresa que assume esse compromisso e não cumpre? Como que o Pacto e a Rede Brasil devem atuar para que essas metas sejam efetivamente cumpridas, né, de forma que a empresa mereça o selo que indique a governança corporativa positiva e realmente transparente? Essa é uma ótima pergunta. A gente se propõe a ser auditado e a ser avaliado anualmente para que o selo seja renovado. E a gente repete a ação de ser signatário anualmente também. Então, é um compromisso, mas ele tem demonstrações objetivas e claras do cumprimento de metas e de padrões e de iniciativas, não só na empresa, mas na cadeia de valor. Então, a gente precisa demonstrar o nosso monitoramento, tanto interno quanto de terceiros. Daí, no caso, poderia a empresa perde esse selo, caso ela não cumpra, não seja entendido que ela cumpra com as metas que ela deveria atender? Como que funcionaria isso? Sim, com certeza. O grupo de empresas signatárias e participantes do selo, elas são verificadas e auditadas anualmente. Então, sim, essa é uma das consequências, a não renovação do selo e da validação das práticas da empresa. O índice de percepção da corrupção é o maior indicador da corrupção no setor público no mundo. E o Brasil está estagnado em um patamar ruim. Ele está abaixo da média dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a Transparência Internacional alerta para um retrocesso na luta anticorrupção nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Adriana, a gente tem acompanhado nos últimos dias, em especial, um noticiário que fala de retrocessos relacionados a decisões judiciais, também no Congresso Nacional, no tema da corrupção, em várias frentes. Em que medida isso acaba, de alguma forma, resultando em um certo desestímulo da adoção de boas práticas do outro lado do balcão, ou seja, na iniciativa privada? Os contextos são complexos, não só no Brasil, mas no mundo, e nós nos propomos a fazer esse debate, fazer essa reflexão e trazer a emergência da transparência para o Brasil, para os negócios e para os órgãos públicos.
E isso deve ir ao encontro das evoluções necessárias, tanto no país quanto no mundo. Então, isso influencia à medida que a gente precisa ter mais força, mais voz e mais insistência no que são padrões de ética, no que são padrões anticorrupção, que são necessários para o nosso cumprimento e crescimento nos negócios. Então, de forma objetiva, para responder a sua pergunta, isso nos faz trabalhar mais no sentido de influenciar todos os ambientes que estamos, tanto público quanto privado, na emergência das práticas e das normas anticorrupção. Adriana Valtric, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Adriana. Uma ótima semana. Muito obrigada. Até logo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.